Mar de sabedoria. Como lidar com a ansiedade e o medo? Que você não consegue explicar. Você já estava numa reunião de família, num almoço com amigos, num momento que deveria ser de alegria, e sentiu aquilo. Aquela coisa estranha que não tem nome. Uma pressão no peito. Uma inquietação que não pede licença e não dá satisfação. E o mais perturbador, você olha ao redor. Tudo parece bem. Ninguém está em perigo. Não tem nenhuma ameaça visível, mas o seu corpo age como se estivesse. Como se um alarme interno tivesse disparado sem que ninguém tivesse apertado o botão. Isso não é fraqueza. Isso não é falta de fé. E com toda a certeza, isso não é invenção da sua cabeça. O que você sente tem raiz. E é exatamente sobre essa raiz que vamos falar hoje. Existe um tipo de ansiedade que a maioria dos livros não explica, que a maioria dos conselhos não alcança e que muitos diagnósticos não chegam a identificar. É a ansiedade que vive embaixo da superfície. Aquela que não aparece porque você perdeu o emprego ou porque está endividado. Ela aparece no meio da calmaria, no silêncio de uma noite tranquila, numa tarde de domingo, sem nenhum compromisso pendente. E justamente por isso ela confunde tanto. Porque sem motivo aparente, ela parece ainda mais assustadora. A maioria das pessoas que vive isso faz uma coisa: tenta abafar. Coloca o fone de ouvido, abre o celular, liga a televisão, ocupa a agenda até o limite. Faz de tudo para não ficar a sós com aquilo que sente. E funciona por um tempo. Mas a ansiedade não vai embora só porque você a ignorou. Ela espera, ela é paciente. E quando o barulho para, ela volta. Hoje você não vai ignorar. Hoje você vai entender. Neste vídeo eu vou te conduzir por camadas que você provavelmente nunca tinha percebido antes. Vamos falar sobre o que o seu corpo guarda sem que a sua mente saiba. Vamos falar sobre medos que talvez não sejam nem seus, mas que você carrega como se fossem desde sempre. Vamos falar sobre batalhas espirituais que se disfarçam de problemas psicológicos, sobre a identidade que a ansiedade tenta roubar de você e sobre como construir uma paz que não depende das circunstâncias ao redor. Não vou te dar uma lista de técnicas de respiração. Não vou simplificar o que é profundo. Você merece mais do que isso. O que vou te oferecer aqui é compreensão real, enraizada na palavra de Deus e na experiência de quem já sentou ao lado de muitas pessoas que, assim como você, carregavam um peso que não conseguiam nomear. E antes de ir para o primeiro ponto, preciso que você grave isso. O fato de você estar aqui assistindo a este vídeo já é um ato de coragem, porque a maioria das pessoas prefere fugir do que enfrentar. Mas você escolheu diferente. E essa escolha já diz muito sobre quem você é. Respira fundo, abre o coração, porque o que vem agora vai te surpreender. Vou começar com uma pergunta que parece simples, mas que carrega muito mais do que aparenta. Você já percebeu que o seu corpo reage antes de você pensar? Antes de você analisar, processar, decidir, o seu corpo já reagiu. O coração já acelerou. A respiração já mudou. A tensão já chegou nos ombros. Isso não é coincidência. Isso é design. Deus nos criou como seres integrados. Espírito, alma e corpo não são compartimentos separados que funcionam de forma independente. Eles conversam o tempo todo. E quando algo acontece numa dessas dimensões, as outras sentem. O problema é que a gente foi ensinado a ouvir a mente e ignorar o corpo. Fomos treinados a racionalizar tudo, a só acreditar no que conseguimos explicar. E o que não tem explicação, a gente descarta. Ou tenta. Mas o corpo não descarta nada. Existe um conceito que pesquisadores chamam de memória somática. A palavra somática vem do grego e significa corpo. E a ideia central é esta:
O corpo armazena experiências emocionais que a mente, muitas vezes por mecanismo de proteção, não retém de forma consciente. Traumas que você viveu na infância e que a sua mente adulta não recorda com clareza. Situações de medo, abandono, rejeição ou instabilidade que foram processadas de forma incompleta. Elas não sumiram, elas se instalaram no músculo que trava, na mandíbula que aperta, no estômago que vira quando a situação lembra, nem que seja de longe, aquilo que um dia machucou. E aqui está o ponto que muda tudo. Você pode estar sentindo ansiedade hoje por algo que aconteceu há 10, 20, 30 anos, algo que você nem lembra com nitidez, ou que nem reconhece como trauma porque na época você foi forte, segurou as pontas, não deixou abalar. Mas o corpo lembrou. O corpo sempre lembra. O salmista, em Salmos capítulo 19, versículo 12, faz uma pergunta que toca fundo nessa questão. Quem pode discernir os próprios erros? Absolve-me das faltas que não percebo. Havia no coração daquele homem algo que ele mesmo não conseguia enxergar. Havia camadas que estavam além da sua própria percepção, e ele teve a sabedoria de reconhecer isso diante de Deus. Essa é uma das formas mais honestas de orar que existe. Senhor, existe em mim algo que eu ainda não consigo ver. E eu peço que tu vejas por mim, porque Deus não está limitado ao que você consegue acessar conscientemente. Ele conhece cada camada, cada memória guardada, cada dor que o corpo carregou em silêncio enquanto a vida continuava lá fora. Agora, o que isso tem a ver com a sua ansiedade inexplicável? Tudo. Quando a ansiedade aparece sem motivo aparente, uma das primeiras perguntas que vale fazer não é o que está errado comigo, mas sim o que o meu corpo está tentando me dizer. Porque muitas vezes a ansiedade não é um defeito no sistema. Ela é um sinal, um aviso, uma linguagem que o corpo usa quando não tem outra forma de se comunicar. Pense assim. Se alguém bate na sua porta repetidamente e você nunca abre, essa pessoa vai bater mais forte. A ansiedade funciona de forma parecida. Quanto mais você a ignora, mais intensa ela tende a ficar. Não porque ela seja sua inimiga, mas porque ela quer ser ouvida. Ela está apontando para algo que precisa de atenção. E aqui está o insight que quero que fique com você. A ansiedade inexplicável pode ser o corpo orando aquilo que a boca ainda não sabe dizer. Pode ser a parte mais profunda de você clamando por cura, por atenção, por presença divina em lugares que ainda estão feridos por dentro. Isso não significa que você deve ficar paralisado nessa dor. Significa que você deve pará-la de combater às cegas e começar a ouvi-la com discernimento. Significa que a cura começa quando você para de tratar a ansiedade como um inimigo a destruir e começa a tratá-la como uma porta que precisa ser aberta com cuidado, com fé e com a ajuda de Deus. Você não está quebrado. Você está sendo convidado a ir mais fundo. E o próximo passo dessa jornada vai te surpreender. Porque o que você carrega pode ser muito maior do que a sua própria história. Existe uma dimensão dessa ansiedade que vem de antes de você, de pessoas que você amou e que, sem querer, deixaram algo em você que nunca foi seu para carregar. Existe uma pergunta que pouquíssimas pessoas fazem quando estão no meio de uma crise de ansiedade. Não perguntam para o médico, não perguntam para o terapeuta, raramente perguntam para Deus. A pergunta é esta: esse medo é realmente meu? Parece estranha à primeira vista. Claro que é seu. Você está sentindo, está no seu corpo, está na sua cabeça. Mas o que vou te mostrar agora vai abrir uma perspectiva que talvez mude completamente o modo como você entende a ansiedade que carrega. Pense na sua família por um momento.
não na versão idealizada, mas na real. Pense nos seus pais, nos seus avós, nas histórias que foram contadas e nas que nunca foram. Pense nas gerações que vieram antes de você e no que elas viveram. Guerras, perdas, abandono, fome, instabilidade, traições, medos que nunca foram curados porque na época não havia espaço para cuidar de ferida emocional. A sobrevivência vinha primeiro. O que sobrava era engolido, guardado, silenciado. E esse silêncio foi passado adiante. A ciência tem um nome para isso. Chama de trauma epigenético. Estudos mostram que experiências emocionais intensas vividas por uma geração podem alterar a forma como os genes se expressam nas gerações seguintes, sem que haja qualquer mudança no código genético em si. O corpo dos filhos e dos netos aprende a responder ao mundo com base no que os pais e avós viveram. Um estado de alerta constante, uma desconfiança automática, um medo que não tem origem visível porque a origem está enterrada décadas atrás, numa história que você nem conhece por completo. Mas a palavra de Deus já falava sobre isso muito antes da ciência ter palavras para nomear. Em Êxodo capítulo 20, versículo 5, Deus fala em consequências que se estendem até a terceira e quarta geração. Muitos leram esse versículo apenas como punição, mas há uma dimensão mais profunda aqui que precisa ser compreendida. Há padrões que se perpetuam, há feridas que se transmitem. Há espíritos de medo, de rejeição, de insegurança que encontram caminho de uma geração para outra quando não são interrompidos pela intervenção de Deus e pela consciência de quem os carrega. Não estou falando de misticismo vago. Estou falando de algo que você provavelmente já observou na sua própria família sem ter um nome para colocar. O pai que nunca conseguiu confiar em ninguém. A mãe que vivia em estado de alerta, sempre esperando que algo ruim acontecesse. O avô que nunca falava sobre sentimentos e tratava a vulnerabilidade como fraqueza. Esses padrões não ficaram com eles. Eles chegaram até você. Não porque alguém quis te prejudicar, mas porque ninguém interrompeu o ciclo. E aqui está o ponto mais libertador de tudo isso. Você não escolheu carregar esse peso, mas você pode escolher ser o último a carregá-lo. Essa é uma das declarações mais poderosas que existe dentro de uma jornada de fé. Eu posso ser o primeiro de uma nova geração. Livre. Eu posso ser a pessoa na qual o ciclo para. Não por força própria, não por esforço de vontade, mas pela ação de um Deus que tem poder sobre o que foi herdado e sobre o que ainda está por vir. Quando Jesus disse em João capítulo 8, versículo 36, que se o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres, ele não estava falando apenas de liberdade dos pecados pessoais. Estava falando de uma liberdade que vai fundo. Uma liberdade que alcança o que está enraizado. O que foi plantado antes de você nascer. O que cresceu no solo da sua família sem que ninguém percebesse. Essa libertação começa com consciência. Começa quando você para de lutar contra a ansiedade como se ela fosse apenas sua e começa a perguntar: de onde isso vem de verdade? Começa quando você olha para a sua linhagem com compaixão, sem culpa, sem raiva, mas com clareza, com a disposição de dizer: eu vejo o que foi passado para mim e eu escolho a partir de hoje que isso não vai mais adiante. Isso é intercessão. Isso é quebra de ciclo. Isso é fé aplicada à raiz, não apenas aos frutos. E tem uma prática que quero propor para você agora. Não para fazer durante o vídeo, mas para fazer depois, num momento de quietude diante de Deus. Sente, respira e pergunte ao Espírito Santo: Senhor, existe algo que eu estou carregando que não é meu? Existe um medo, uma insegurança, uma angústia que veio antes de mim e que eu preciso devolver ao Senhor? E então fique em silêncio.
Porque Deus responde, nem sempre com palavras, às vezes com uma lembrança, às vezes com uma sensação de alívio que você não sabe explicar, às vezes com uma lágrima que vem do fundo e você nem sabe bem por quê. Essa é a voz que fala além do barulho. E por falar em barulho, isso nos leva direto para o próximo ponto. Porque existe uma razão muito específica pela qual você faz de tudo para não ficar em silêncio. E essa razão tem muito mais a ver com medo do que com distração. Presta atenção numa coisa que provavelmente acontece com você todos os dias, mas que você nunca parou para observar de verdade. Você acorda e antes mesmo de levantar da cama, antes do primeiro café, antes de qualquer pensamento organizado, você já pegou o celular, já está rolando a tela, já está consumindo algo. Notícia, mensagem, vídeo, rede social, qualquer coisa. E se por algum motivo você ficar sem o celular, a televisão entra no lugar, ou o fone de ouvido com uma playlist, ou uma conversa que você mesmo força para preencher o espaço. Agora te pergunto com toda a honestidade, quando foi a última vez que você ficou em silêncio de verdade? Não dormindo, não distraído. Silêncio real, acordado, presente, sem estímulo externo nenhum. Para a maioria das pessoas, a resposta é assustadora, porque a maioria das pessoas não consegue ficar em silêncio. E o motivo não é que elas sejam agitadas por natureza. O motivo é que o silêncio assusta. E o que assusta no silêncio não é o vazio, é o que mora dentro dele. Existe uma diferença enorme entre estar sozinho e estar a sós consigo mesmo. Você pode estar fisicamente sozinho num quarto e ainda assim estar completamente fugindo de si. O celular garante isso. A tecnologia moderna nos deu o poder de nunca precisar nos encontrar, de nunca precisar sentar com o que sentimos e deixar que aquilo fale. E usamos esse poder o tempo todo, sem perceber o preço que pagamos por ele. O preço é este. A ansiedade que você não enfrenta no silêncio não desaparece. Ela acumula, ela se instala mais fundo. E quando o barulho para, quando a bateria do celular acaba, quando a casa fica quieta de verdade, ela aparece com força dobrada, porque ela esteve esperando, pacientemente. Enquanto você se distraía, ela crescia. O profeta Elias sabia algo sobre isso. Ele estava num momento de colapso total, um dos maiores profetas de Israel, um homem que tinha chamado fogo do céu, que tinha enfrentado reis e sacerdotes falsos, estava debaixo de uma árvore pedindo para morrer, esgotado, com medo, fugindo. E Deus não chegou para ele no espetáculo. Não estava no vento forte que rasgava as montanhas, não estava no terremoto, não estava no fogo. 1 Reis, capítulo 19, versículos 11 e 12, descrevem esse momento com uma precisão que impressiona. Depois do fogo, uma voz mansa e delicada, uma voz suave, quase imperceptível. Deus estava no silêncio. E a pergunta que esse texto faz para a sua vida hoje é direta. O quanto de silêncio você está permitindo para que a voz de Deus chegue até você? O quanto de barulho você está colocando entre você e aquilo que Deus quer falar para o lugar mais fundo da sua alma? Porque a ansiedade cresce no barulho, não porque o barulho a alimenta diretamente, mas porque no barulho ela nunca é confrontada, nunca é olhada de frente, nunca recebe o que ela mais precisa, que é atenção, presença e a luz da palavra de Deus sobre ela. No barulho, você sobrevive à ansiedade. No silêncio, você tem a chance de ser curado por ela. Mas eu entendo que o silêncio assusta. Não estou te pedindo para mergulhar num vazio sem preparação. Estou te propondo algo muito mais acessível. Quero te apresentar o que chamo de pausa de 60 segundos. É simples e, ao mesmo tempo,
é um dos atos espirituais mais poderosos que você pode cultivar no seu dia. Escolha um momento. Pode ser de manhã antes de pegar o celular. Pode ser no banheiro antes do banho. Pode ser no carro antes de entrar no trabalho. Escolha um momento e crie um silêncio de 60 segundos. Não para meditar no sentido vago da palavra, para orar. Uma oração sem lista de pedidos, sem agenda, sem pressa. Apenas, Senhor, estou aqui, estou presente. O que tens a me dizer? 60 segundos. Parece pouco, mas para uma mente que vive em fuga constante, 60 segundos de silêncio real é um território completamente novo. E é nesse território que Deus trabalha. É nesse espaço que a voz mansa e delicada encontra a abertura para chegar. Com o tempo, esses 60 segundos se tornam 2 minutos, depois 5. Depois você descobre que consegue estar consigo mesmo sem entrar em pânico, que o silêncio não é um abismo, que dentro dele não há monstros, mas há presença. A presença daquele que disse que nunca te deixaria, nem te abandonaria. Conforme Hebreus capítulo 13, versículo 5. O silêncio é onde Deus mora. E é onde você também precisa aprender a morar. Mas agora preciso te dizer algo que muitos evitam falar, porque é um terreno que gera desconforto. Porque nem toda ansiedade tem origem apenas emocional ou geracional. Existe uma dimensão da ansiedade que opera numa esfera diferente, numa esfera que a psicologia não alcança sozinha, que o silêncio ajuda a revelar, mas que exige discernimento espiritual para ser compreendida. E é exatamente sobre isso que vamos falar agora. Antes de continuar, preciso ser honesto com você sobre algo. O que vou falar agora é um dos temas mais evitados dentro das igrejas e, ao mesmo tempo, um dos mais mal compreendidos fora delas. Evitado porque gera desconforto. Mal compreendido porque, quando é abordado sem maturidade, vira extremo. Ou tudo é espiritual e nada é tratado com responsabilidade, ou tudo é psicológico e a dimensão espiritual é completamente ignorada. A verdade, como quase sempre acontece, está numa compreensão mais profunda do que qualquer um dos dois extremos. Existe ansiedade que tem origem emocional. Falamos sobre isso no primeiro capítulo, aquela que vive no corpo, na memória somática, nas experiências não processadas. Existe ansiedade que tem origem geracional, que é o peso herdado de histórias que vieram antes de você. Existe ansiedade que tem origem física, desequilíbrios hormonais, privação de sono, deficiências nutricionais e que precisam de cuidado médico. Todas essas dimensões são reais e todas merecem atenção séria. E existe a ansiedade que tem origem espiritual. Não estou falando de possessão. Não estou falando de algo cinematográfico e dramático. Estou falando de uma operação sutil, silenciosa e altamente eficiente que a Bíblia descreve com clareza e que muitos crentes vivem sem perceber. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios capítulo 10, versículos 4 e 5, fala sobre fortalezas. Ele não está falando de castelos físicos, está falando de estruturas de pensamento, de padrões mentais que se instalam na mente e que operam como prisões internas. Argumentos que se levantam contra o conhecimento de Deus. Pensamentos que se elevam acima da verdade e que passam a governar a forma como você interpreta a realidade. Uma fortaleza mental não precisa ser construída num dia. Ela é erguida tijolo por tijolo, ao longo de anos, a partir de mentiras repetidas que você acabou acreditando como verdade. Mentiras como: você não é suficiente. Algo ruim vai acontecer. Você não pode confiar. O futuro é uma ameaça. Você é fraco demais para lidar com o que vem pela frente. Cada vez que um desses pensamentos passou pela sua mente e você não o confrontou com a palavra de Deus, ele ganhou mais um tijolo.
mais uma camada, mais uma raiz. E é aqui que o inimigo opera com maior eficiência, não no espetacular, mas no cotidiano. Não com aparições dramáticas, mas com sugestões sutis plantadas no momento certo. Uma sugestão no silêncio da madrugada, quando você não consegue dormir. Um pensamento que chega na forma de uma memória dolorosa, num momento de vulnerabilidade. Uma imaginação distorcida que projeta o pior cenário possível para o futuro e faz você reagir emocionalmente a algo que ainda nem aconteceu. Paulo chama isso de medo antecipado, e a arma usada para isso é a imaginação. A mente humana tem uma capacidade extraordinária de criar cenários. Quando essa capacidade está alinhada com a fé, ela gera visão, esperança e propósito. Quando está sob influência do medo, ela gera tortura. Você sofre por coisas que talvez nunca aconteçam. Você se prepara para catástrofes que existem apenas na sua cabeça. E o corpo responde a isso como se fosse real. Porque para o sistema nervoso, pensamento e realidade ativam os mesmos circuitos. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7, é uma das declarações mais diretas e poderosas que a palavra de Deus faz sobre isso. Porque não nos deu Deus espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Leia isso de novo com atenção. Não nos deu Deus espírito de covardia. Isso significa que o espírito de medo, de ansiedade paralisante, de terror sem causa, não tem origem divina. Não veio de Deus. E se não veio de Deus, você não precisa aceitá-lo como parte da sua identidade. Você não precisa carregar o que não foi Deus quem colocou sobre você. O que Deus deu é diferente. Deu poder, que é a capacidade de agir apesar do medo. Deu amor, que é a âncora que expulsa o temor, como João declara em 1 João capítulo 4, versículo 18, o amor perfeito lança fora o medo. E deu moderação, que em algumas traduções aparece como domínio próprio ou mente sã. A capacidade de pensar com clareza, de não ser arrastado por cada onda emocional, de governar os próprios pensamentos em vez de ser governado por eles. Isso não é automático, é cultivado. E uma das formas mais poderosas de cultivar esse domínio é através da adoração. Não adoração como ritual religioso cumprido por obrigação. Adoração como ato deliberado de posicionamento espiritual. Quando você adora, você está declarando com toda a sua voz e com todo o seu ser: Deus é maior do que o que sinto. A realidade de Deus é maior do que a realidade do meu medo. Estou escolhendo me orientar por quem Ele é, e não pelo que eu estou sentindo agora. Paulo e Silas estavam na prisão, acorrentados, com as costas sangrentas depois de uma surra pública. E o que fizeram? Cantaram. Agiram 16, versículo 25. Registra isso sem romantizar. À meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. E houve um terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. As portas se abriram, os ferros se soltaram. A adoração mudou o ambiente espiritual ao redor deles antes de mudar qualquer circunstância física. A adoração não é a negação do que você sente. É a afirmação de quem governa acima do que você sente. E existe outra ferramenta que precisa ser dita com clareza: a oração intercessória por si mesmo. Muitas pessoas oram pelos outros e esquecem de interceder pela própria mente, de declarar sobre si mesmas: minha mente pertence a Cristo. Meus pensamentos estão sob a autoridade da palavra de Deus. Não recebo sugestões de medo como se fossem verdade. Não alimento fortalezas com a minha atenção e concordância. Isso é guerra espiritual. Não a do grito e do espetáculo, mas a da consciência, da palavra e da persistência diária. Mas há algo que precisa ser dito antes de fecharmos este capítulo. Mesmo depois de entender tudo isso, mesmo depois de reconhecer as origens emocionais, geracionais
e espirituais da ansiedade, muitas pessoas ainda carregam um peso que nenhuma explicação parece resolver. E esse peso tem um nome específico. Tem a ver com quem você acredita que é, com a história que você conta sobre si mesmo quando ninguém está ouvindo. E é justamente esse o próximo passo dessa conversa. Quero que você preste atenção em algo que provavelmente acontece dentro da sua cabeça com uma frequência que você nem percebe mais. É uma frase pequena, aparentemente inofensiva, que você talvez já tenha dito para alguém hoje, ou que pelo menos já pensou sobre si mesmo. A frase é esta: eu sou ansioso. Parece normal. Parece apenas uma descrição honesta de como você se sente. Mas há uma diferença radical, e preciso que você entenda isso com toda a clareza, entre dizer eu sou ansioso e dizer eu experimento ansiedade. Essa diferença não é semântica, não é um jogo de palavras. Ela determina o modo como você se relaciona com tudo que sente e com tudo que você acredita ser possível para a sua vida. Quando você diz eu sou ansioso, você está fazendo uma declaração de identidade. Você está colocando a ansiedade no centro de quem você é. Está dizendo que ela é constitutiva, que faz parte da sua essência, que é tão sua quanto o seu nome. E quando algo se torna identidade, ele para de ser um problema a resolver e se torna uma característica a aceitar. Você para de lutar contra ela, porque lutar contra ela seria lutar contra si mesmo. E é exatamente aí que o medo planta a sua raiz mais profunda. Não no momento da crise. No momento em que você decide, mesmo que inconscientemente, que a crise é quem você é. A palavra de Deus tem uma visão radicalmente diferente sobre identidade. E não estou falando de versículos motivacionais colocados em molduras decorativas. Estou falando de uma verdade teológica com implicações práticas e profundas para a sua vida cotidiana. Gênesis capítulo 1, versículo 27, declara que Deus criou o ser humano à sua própria imagem. A imagem de Deus o criou. E aqui está a pergunta que muda tudo. Deus é ansioso? Pense nisso com seriedade. O Deus que sustenta o universo, que conhece o fim desde o princípio, que nunca foi surpreendido por nenhuma circunstância em toda a história da criação, esse Deus vive em ansiedade? A resposta é não. E se você foi criado à imagem dele, a ansiedade não é a sua imagem original. Ela é uma distorção do que você foi criado para ser. É uma camada que foi colocada sobre você, não uma essência que veio com você. Isso não significa negar o que você sente. Significa recusar a deixar o que você sente definir quem você é. Existe um conceito que chamo de ancoramento de identidade. É a prática deliberada e diária de retornar à sua identidade em Cristo como ponto de referência antes de qualquer outra coisa. Antes de olhar para os seus sentimentos, antes de avaliar as suas circunstâncias, antes de ler as notícias ou abrir as redes sociais. Ancorar significa que, independentemente do que o dia trouxer, você já sabe quem você é antes que qualquer coisa aconteça. Em Cristo, você é amado com um amor que não tem condição. Em Cristo, você é aceito sem precisar provar nada. Em Cristo, você tem um Pai que conhece cada pensamento seu antes de você formulá-lo, como Salmos capítulo 139, versículo 4 afirma, e que ainda assim permanece do seu lado. Em Cristo, você não é definido pelo que sente, mas pelo que ele declarou sobre você. Paulo escreveu em Romanos capítulo 8, versículo 15, que não recebemos espírito de escravidão para recairmos no medo, mas recebemos espírito de adoção, pelo qual clamamos Abba, Pai. Abba é uma palavra aramaica de intimidade profunda. É como uma criança pequena chama o Pai. É confiança absoluta.
É segurança que não depende de entender tudo. É o oposto do medo, que é justamente essa adoção que o medo tenta sabotar. Porque se você sabe quem é o seu pai, se você vive nessa certeza de filho amado, o medo perde a sua principal ferramenta, que é a sensação de abandono. A sensação de que você está sozinho diante do que sente, que ninguém vê, que ninguém sustenta, que você precisa se virar com as próprias forças para sobreviver ao que está dentro de você. A ansiedade de identidade é a mais profunda de todas porque ela ataca o fundamento. Não ataca uma área da sua vida. Ataca a base de tudo. E quando o fundamento treme, tudo treme junto. Os relacionamentos ficam instáveis porque você não sabe quem você é dentro deles. As decisões ficam paralisadas porque você não confia na sua própria capacidade de escolher. A fé fica superficial porque é difícil confiar num pai quando você não tem certeza de que é filho. Por isso, a renovação da mente que Paulo menciona em Romanos capítulo 12, versículo 2, não é opcional para quem quer viver livre. Não é um plus espiritual para os mais dedicados. É o processo central da transformação. Renovar a mente significa substituir sistematicamente e com persistência as mentiras que o medo plantou sobre quem você é pela verdade do que Deus declara sobre você. Isso não acontece numa noite. Acontece num processo. Acontece na escolha repetida todo dia de olhar para o espelho da palavra antes de olhar para o espelho das emoções. De dizer, hoje eu me oriento pela verdade de quem Deus diz que eu sou, independentemente do que eu sinto. E tem uma pergunta prática que quero deixar com você antes de avançarmos. Quando você acorda de manhã, qual é o primeiro pensamento que você tem sobre si mesmo? É um pensamento de filho amado, de pessoa sustentada, de alguém que tem propósito e que está sendo guiado? Ou é um pensamento de insuficiência, de medo do que o dia vai trazer, de alguém que precisa se proteger antes que algo ruim aconteça? Esse primeiro pensamento não é aleatório. Ele é o resultado da identidade que você cultivou, consciente ou inconscientemente ao longo do tempo. E ele pode ser mudado, não por força de vontade, mas pela ação consistente da palavra de Deus sobre a sua mente. Você não é a sua ansiedade. Você é filho do Deus vivo que tem um plano para a sua vida que vai muito além de sobreviver ao que sente. E essa verdade nos leva diretamente ao último capítulo desta conversa. Porque de nada adianta entender tudo o que vimos até aqui se você não souber como construir no dia a dia uma paz que permanece. Não uma paz que depende de tudo estar bem lá fora, mas uma paz que nasce de dentro e que nenhuma circunstância consegue roubar. Paz. Essa palavra é uma das mais usadas e, ao mesmo tempo, uma das mais mal compreendidas dentro da fé cristã. Ela virou sinônimo de ausência de problema, de vida tranquila, de circunstâncias favoráveis. E por isso tanta gente diz que tem paz quando tudo está bem, e perde a paz quando qualquer coisa abala a superfície da vida. Mas isso não é paz. Isso é conforto. E conforto e paz são coisas completamente diferentes. O conforto depende do que está ao redor. A paz nasce do que está dentro. Paulo escreveu a carta aos Filipenses de dentro de uma prisão. Não de um retiro espiritual, não de um período de prosperidade e tranquilidade, de uma cela, com correntes nos pulsos, com a possibilidade real de ser executado. E foi de dentro desse cenário que ele escreveu algumas das palavras mais poderosas sobre paz, que existem em toda a Bíblia. Em Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7, ele diz: Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo pela oração e pela súplica, com ação de graças, sejam conhecidas as vossas petições perante Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus.
Presta atenção em dois detalhes que muita gente passa por cima nesse texto. O primeiro é que Paulo não diz para você fingir que está tudo bem. Ele não diz para ignorar o que sente ou suprimir o que dói. Ele diz para apresentar as suas petições a Deus. Isso pressupõe que há algo a apresentar, que há uma dor, uma necessidade, uma angústia real. A paz que Paulo descreve não começa com a negação do problema. Começa com a entrega honesta do problema nas mãos de Deus. O segundo detalhe é a expressão que excede todo o entendimento. Paulo está dizendo que essa paz não é racional. Ela não faz sentido pela lógica humana. Você pode estar num dos momentos mais difíceis da sua vida e ainda assim experimentar uma paz que não se explica. Não porque o problema sumiu, mas porque algo dentro de você foi ancorado num lugar que o problema não alcança. Essa é a paz que quero te ajudar a construir. E ela se sustenta em 3 práticas que não são técnicas de autoajuda. São disciplinas espirituais com base profunda nas Escrituras e com efeito comprovado tanto no campo da fé quanto no que a neurociência descobriu sobre o funcionamento do cérebro humano. A primeira é a gratidão como reorientação. Paulo, no mesmo trecho de Filipenses, menciona a ação de graças não como detalhe, mas como parte estrutural da oração. E não é coincidência. A gratidão genuína tem o poder de reorientar o foco da mente de forma radical. A mente ansiosa vive no que falta, no que pode dar errado, no que ainda não chegou. A mente grata vive no que já existe, no que Deus já fez, no que já foi provido, mesmo quando a situação ainda não está resolvida. Isso não é pensamento positivo superficial. É uma escolha deliberada de onde você coloca a sua atenção. E onde a atenção vai, a energia segue. Onde a gratidão entra, o medo perde espaço. Não porque a realidade mudou, mas porque a perspectiva mudou. E a perspectiva muda tudo. A prática é simples e deve ser diária. Antes de dormir, nomeie 3 coisas pelas quais você é genuinamente grato. Não coisas grandiosas necessariamente. Pode ser o alimento do dia. Pode ser uma conversa que te fez bem. Pode ser a capacidade de respirar. A gratidão cultivada em pequenas doses diárias vai construindo ao longo do tempo um solo diferente na sua mente. Um solo no qual a ansiedade encontra cada vez menos espaço para crescer. A segunda prática é a oração de rendição. E esta é provavelmente a mais difícil das 3, porque vai contra um dos instintos mais profundos do ser humano, que é o instinto de controle. A ansiedade, em grande parte, é o resultado do esforço de controlar o que está fora do seu controle. Você tenta prever, planejar, se preparar para cada possibilidade, antecipar cada risco. E quanto mais você tenta controlar, mais a ansiedade cresce. Porque, no fundo, você sabe que o controle é uma ilusão. E essa contradição te esgota. A oração de rendição é o ato de soltar, de abrir as mãos diante de Deus e dizer: eu não consigo controlar isso. E está tudo bem, porque tu podes. Não é passividade, não é desistência. É a decisão consciente de transferir o peso do que você não pode carregar para aquele que pode. É reconhecer que você foi criado para depender de Deus, não para ser autossuficiente. E que essa dependência não é fraqueza. É a postura mais sábia que um ser humano pode ter diante da realidade. Jesus, no jardim do Getsêmani, viveu esse momento com uma intensidade que nenhum de nós vai alcançar. Mateus capítulo 26, versículo 39, registra que ele orou: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Ele expressou a dor. Ele foi honesto com o que sentia e então completou: Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Isso é rendição. Isso é a oração mais corajosa que existe. E foi essa rendição que abriu caminho para a maior vitória da história.
A terceira prática é a renovação diária da mente. Já mencionamos Romanos capítulo 12, versículo 2, no capítulo anterior, mas aqui preciso ir mais fundo na aplicação prática. Paulo usa um verbo no tempo presente contínuo quando fala em renovação. Não é algo que acontece uma vez e está feito. É um processo que se repete, que se mantém, que exige constância. Renovar a mente é como tomar banho. Se você não faz hoje, amanhã já está sujo de novo. Não porque você seja fraco, mas porque você vive num mundo que bombardeia a sua mente com informações, imagens e narrativas que, na maioria das vezes, fortalecem o medo e não a fé. A renovação acontece quando você alimenta a sua mente deliberadamente com a verdade da palavra de Deus, antes que o mundo coloque a sua narrativa. Quando você começa o dia lendo as Escrituras, não como obrigação religiosa, mas como orientação real para como pensar sobre si mesmo, sobre o mundo e sobre Deus. Quando você substitui de forma ativa e intencional cada pensamento de medo por uma verdade específica da Bíblia. Não um versículo aleatório, mas uma verdade que responde diretamente à mentira que o medo está tentando plantar. Por exemplo, quando o pensamento chega dizendo que você está sozinho, você responde com Hebreus capítulo 13, versículo 5, onde Deus declara que nunca te deixará nem te abandonará. Quando o medo diz que o futuro é uma ameaça, você ancora em Jeremias capítulo 29, versículo 11, onde Deus afirma que conhece os planos que tem para você, planos de prosperidade e não de calamidade, de futuro e de esperança. Quando a ansiedade diz que você não é suficiente, você retorna a Filipenses capítulo 4, versículo 13, que declara que tudo pode naquele que te fortalece. Isso é renovação. É uma conversa diária entre a voz do medo e a voz da palavra. E com o tempo, com consistência e com fé, a voz da palavra vai se tornando mais alta. Não porque o medo sumiu de vez, mas porque você aprendeu a não obedecer a ele. E quero encerrar este capítulo com algo que precisa ser dito com toda a clareza. Construir uma paz que permanece não significa chegar a um estado de perfeição emocional onde você nunca mais sente ansiedade. Significa ter um fundamento tão sólido que mesmo quando a ansiedade aparecer, ela não consegue te derrubar. Você pode sentir o vento e não cair. Pode sentir a tempestade e não se perder. Porque a sua casa foi construída sobre a rocha, como Jesus ensinou em Mateus capítulo 7, versículos 24 e 25, e a rocha não cede. A paz de Deus não é a ausência do que é difícil, é a presença daquele que é maior do que tudo que é difícil. E é exatamente com essa verdade que preciso fechar esta conversa com você. No começo desta conversa, eu te fiz uma pergunta. Disse que se o seu medo não fosse um problema a resolver, mas uma mensagem que você ainda não aprendeu a ler. Agora, depois de tudo que percorremos juntos, quero te dizer o que essa mensagem diz. Ela diz que você foi feito para mais do que sobreviver ao que sente. Ela diz que há camadas na sua história que merecem atenção, compaixão e cura. Ela diz que você não está carregando esse peso por acaso, e que você não precisa carregá-lo sozinho. Ela diz que Deus conhece cada parte de você que você mesmo ainda não consegue acessar e que Ele está trabalhando nessas partes mesmo quando você não percebe. Você passou por 5 camadas hoje. Descobriu que o seu corpo guarda o que a sua mente ainda não processou. Entendeu que parte do medo que você carrega pode não ser seu, mas de gerações que vieram antes. Percebeu que o silêncio que você foge não é vazio, mas é onde a voz de Deus encontra a abertura para chegar. Reconheceu que existe uma dimensão espiritual nessa luta que exige discernimento e não apenas esforço. E chegou à raiz de tudo, a identidade,
A verdade de que você não é a sua ansiedade, que você foi criado à imagem de um Deus que não vive com medo, e recebeu 3 práticas que, cultivadas com constância, constroem uma paz que não depende das circunstâncias. Gratidão que reorienta, rendição que liberta, renovação que transforma. Isso não é teoria, isso é caminho, e caminhos se percorrem um passo de cada vez. Então o que eu te peço agora não é que você resolva tudo hoje. Não é que você acorde amanhã completamente livre de qualquer ansiedade. O que eu te peço é um passo, apenas um. Pode ser os 60 segundos de silêncio antes de pegar o celular. Pode ser a oração de rendição que você nunca fez de verdade. Pode ser olhar no espelho e, em vez de dizer eu sou ansioso, dizer eu sou filho do Deus vivo e estou em processo de cura. Um passo, dado com fé, mesmo que pequena, já é suficiente para começar. Deus não está esperando que você chegue perfeito até Ele. Ele está te encontrando exatamente onde você está, com o peso que você carrega, com as dúvidas que você tem, com a fé imperfeita que você ainda consegue oferecer. E Ele é capaz de fazer com isso muito mais do que você imagina. Guarda este vídeo para rever quando a ansiedade aparecer de novo. Compartilha com alguém que você sabe que carrega esse mesmo peso em silêncio, porque às vezes a maior ajuda que você pode dar a alguém é mostrar que ele não está sozinho. E se este conteúdo tocou algo dentro de você, deixa o teu comentário aqui embaixo. Não precisa ser longo, pode ser apenas uma palavra, porque cada palavra compartilhada aqui constrói uma comunidade de pessoas que escolheram enfrentar em vez de fugir. Eu oro por você, pelo nome que eu não conheço, pelo rosto que eu não vejo, pelo peso que você carregou até aqui. Que a paz de Deus, aquela que excede todo o entendimento, guarde o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Que cada camada que precisa de cura encontre a mão de Deus. E que você saia daqui um passo mais perto de quem você sempre foi chamado a ser. Até a próxima conversa. E que ela te encontre mais leve do que esta te deixou.